Fala pessoal, tudo beleza? Galera, vamos para a questão 5 do nosso simulado. Olha o que ele diz. Durante a série de abdominais, os candidatos devem ficar deitados em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas e apoiadas por um outro candidato, e os pés apoiados no solo. As pontas dos dedos, o indicador médio e anular das mãos deverão estar fixos nas têmporas. O cotovelo deve tocar os joelhos antes do retorno à posição original. Repara o seguinte, isso aqui não é parte da questão, tá? Isso aqui é o enunciado que está no edital, inclusive, falando de como deve ser feito o abdominal no seu TAF, tá? O teste de aptidão física. Mas vamos lá, a questão começa agora. Ele diz assim, tomando um candidato de massa 80 quilos, então já vamos anotar isso, né? A massa do cara é de 80 quilos. Aí ele continua, diz pra gente, qual a força abdominal total exigida durante a prova? Então, a força abdominal total exigida durante a prova. Você não pode esquecer que o cara está pedindo da prova inteira, tá? Aí ele continua pra gente e fala assim, adotando como 20 centímetros a extensão abdominal, então 20 centímetros a extensão abdominal. E ele diz, distância do alinhamento com a base da coluna até o limite superior do abdômen. Repara o seguinte, uma questão que forçava invariavelmente você a fazer um esquema. Se você não fizesse um esquema, ia ficar muito difícil de você resolver. Então, ó, aqui é a base da minha coluna, né? Então, vou anotar aqui, ó, base da coluna. E o cara diz que tem 20 centímetros até a base do abdômen. Então, eu vou botar aqui 20 centímetros. Ah, mas poxa, Dani, eu achei que era um pouco menor. Não faz diferença, tá? Não vai mudar nada pra gente, porque é só um esboço isso, para você conseguir se localizar até para entender o que você precisa fazer. Aí ele diz, tendo como referência a base da coluna e como 80 centímetros a distância da mesma base, eixo de rotação do tronco, ele já te dá uma dica falando de rotação, até o centro do crânio. Então, ó, repara, vamos fazer um pontilhado para a gente catar ele lá, ó. Tá aqui a distância até o centro do crânio do cara, beleza? Então eu marquei o tamanho da distância abdominal, o tamanho da distância do eixo de rotação até o centro do crânio do cara e vamos ver o que acontece, né? Ele diz, para efeito de análise, considere que a massa do tronco está concentrada na cabeça e corresponde a 8% da massa corpórea total. Então, ó, a massa do crânio, vamos anotar isso aqui, a massa do crânio do cara é 8% da massa dele total. Se ela é 8% da massa dele total, vai ficar 8 sobre 100 vezes 80. E aí aqui, dá para eu cortar, né? Corto um zero daqui com um zero daqui, vai ficar 64 sobre 10 quilogramas. Aí você pode estar pensando, né? Pô, mas dá para dividir, anda uma casa. Eu não vou fazer isso por quê? Não é isso que eu estou querendo descobrir. Muito provavelmente esses números vão se encaixar em algum lugar e eu vou cortar tudo e aí não vou precisar ficar fazendo conta desnecessária, principalmente entrando aí na faixa dos decimais, que a gente sabe que vocês não morrem de amor por decimais, né? Então, vamos lá. Ele deu esse tipo de informação para a gente e ele completa aí... A força abdominal pode ter sua concentração total estimada no centro do abdômen. Então, vamos marcar as forças, né? Eu tenho o peso atuando na cabeça do cara, né? Peso do crânio, lá no centro do crânio do cara. E eu tenho a força abdominal que está atuando aonde? No meio do abdômen do cara. Então, eu vou marcar ela por aqui. E como a força abdominal puxa o cara lá para cima, né? Ela está no sentido oposto ao do peso. E aí, se você observar, tomando como referência esse cara como eixo de rotação, o cara pode girar assim, né? Ele pode girar para lá e para cá. Ou seja, eu estou falando de exatamente torque barra momento, né? Torque ou momento de alavanca, ou como a UERJ tanto gosta, né, para mostrar toda a erudição que a banca tem, momentum, né, em latim. Então, momento, força vezes braço de alavanca. Então, a gente já sabe que a questão está tratando disso, né? E aí, ó, se o peso da cabeça do cara arrastar o sistema, vai rotacionar assim. Ah, mas Dani, eu sei que ele não gira ao contrário, não tem como ele afundar no chão, ele vai quebrar a coluna.
Não é isso, tá? Mas todas as vezes que a gente faz exercício de momento ou torque, a gente avalia as possibilidades do sistema até para nortear os nossos sinais. Eu vou decidir que o que gira para cá é mais. Se você observar agora, você vai ver que se a força abdominal girar o sistema, vai girar assim. E isso é exatamente o oposto do que eu acabei de definir. Portanto, se a força abdominal girar o sistema, vai girar para o lado ao contrário e aí seria negativo. Mas para sua felicidade isso não faz a menor diferença. Por quê? Quando você fizer o somatório dos momentos dando zero, você pode, como só tem duas forças gerando momento, você pode escrever que força abdominal vezes o braço de alavanca é igual ao peso do crânio do cara vezes o braço de alavanca lá do outro lado. Vou chamar de belinha para não confundir, tá? E aí vamos substituir a galera. Força abdominal que ele está querendo. O braço de alavanca, aqui é 20 centímetros, mas como está no centro, né? Esses 20 centímetros, na verdade, eu vou adotar como 10 centímetros. E para botar no SI, para ser o mais formal possível, 10A menos 2 vezes os 10 centímetros lá. E tá tudo lindo, né? Então, 10 vezes 10A menos 2. Aí agora, vamos para o peso da cabeça do cara, né? O peso da cabeça dele, a gente já calculou a massa, 64 vezes 10. Então, ó, peso, né? Lembrando que peso é massa vezes gravidade, então aqui vai ficar 64 sobre 10. Olha só que lindo, né? Apareceu os 10 que a gente tanto esperava para cortar com esse cara e você não precisa ficar fazendo conta com decimal. E agora o braço de alavanca. Qual o braço de alavanca? Tá aqui, ó, 80 centímetros. Só que 80 centímetros a gente vai escrever como 80 vezes 10A menos 2 para botar isso para metro, que eu trabalho com todo mundo no SI, né? Vezes 80 vezes 10A menos 2. Lembrando uma coisa, aqui você não precisava necessariamente passar esses caras para metro. Por que não? Porque você ia estar em centímetro de um lado, centímetro do outro, você ia cortar, a unidade não ia fazer diferença. Mas você está falando de uma discursiva, o cara está vendo o que você está fazendo. Então seja o mais formal possível, até para você mostrar para ele que você sabe que a unidade do sistema internacional é o metro e você não está usando nada fora da unidade padrão, tá? Aí agora vamos fazer um corta-corta aqui em todo mundo, né? Repara o seguinte, ó, 10 a menos 2 com 10 a menos 2. Já morreu aí, foi pro saco isso, né? 10 aqui, 10 aqui. Eu tenho um 10 aqui desse lado e eu tenho um 0 aqui do outro lado. Então ficou, ó, força abdominal, né? Que era o que o cara estava querendo, vendo todo mundo aí que sobrou depois desse corta-corta sem fim, ficou 64 vezes 8. Então, a força abdominal do cara vai ser 64 vezes 8, vai dar 512 newtons, né? Só que aí você tem que tomar um cuidado. Por quê? A maldade máxima começa aí. E se você chegasse até aqui, você não ia ter a sua questão zerada, tá? Mas você ia perder ponto. Por quê? Se você observar no enunciado, ele fala que ele quer a força abdominal total exigida. Se você for lá na frente na sua tabela, você vai ver que ele tem que fazer 35 repetições do abdominal. No TAF, teste de aptidão física, você tem que fazer lá 35 vezes. Então, você teria que multiplicar esse resultado final aqui por 35. E aí, quando você fizesse essa conta, você ia encontrar 17.920 newtons. 17.920 newtons de uma força abdominal total. Lembrando que essa força abdominal total é a equivalente para o somatório dos momentos dá zero. E aí você mantém o sistema em equilíbrio. Lembrando que equilíbrio, você pode estar se perguntando aí, né? Ah, mas aí isso aí não é suficiente para mover o cara. Equilíbrio pode ser repouso, tá? Mas equilíbrio pode ser também o quê? Um MRU, né? Movimento retilíneo uniforme, né? Então seria uma estimativa muito razoável você calcular esse valor de força abdominal e tomar ela como uma força abdominal total. Se você quisesse ser o mais correto possível, mas certamente a sua banca não ia te exigir isso, você teria que ter a força abdominal, na verdade o quê? Isso seria o mínimo para manter o sistema em equilíbrio. Então essa força abdominal tem que ser um pouquinho maior, pelo menos. Então ela teria que ser maior do que 17.920 newtons para garantir que o cara aí gerasse
rotação no sistema e fizesse o que ele tem que fazer, que são as 35 repetições abdominais. Então repara, uma questão que mostra também o nível de desgaste abdominal que um candidato fica sujeito nessa prova do TAF. Não à toa o exame abdominal é subestimado por vocês, mas isso não deveria acontecer, até porque fortalecer a sua pança é uma coisa que é muito mais demorada, por exemplo, do que ganhar vigor físico para correr 2.400 metros ou 100 metros, tá? Então tomem cuidado, comecem a treinar abdominal desde já. Valeu, galera, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!